seja f, essa função que vai dos reais positivos até os reais, a função dada por isso daqui, com um total de 10 raízes quadradas. Calcule, então, a derivada de f no ponto zero. Bom, primeiramente, o que a gente pode perceber com essa função é que, na verdade, a gente tem várias funções, né, dentro de outra. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos primeiramente definir a função g0 de x como sendo igual a 1, uma função constante. Com isso, a gente pode definir g de 1, que tem g1 de x, que tem uma raiz quadrada, como sendo raiz de x mais 1, ou raiz de x mais g0 de x. Dessa forma, a gente pode definir também g2 de x como sendo igual a raiz de x mais g1 de x, e a gente pode seguir dessa forma, né? Então, a gente pode generalizar dizendo que gn de x vai ser igual a raiz de x mais gn menos 1 de x. E com isso, que a questão basicamente quer é que a gente encontre a derivada de g10, ou seja, o g que tem um total de 10 raízes quadradas, do ponto zero. Bom, primeiramente, vamos então tentar encontrar alguma relação entre a derivada de g de n e a derivada de g de n menos 1 por meio dessa equação aqui. Vamos derivar, então, dos dois lados, né? A gente tem que a derivada de gn de x vai ser igual a, pela regra da cadeia, então, primeiramente, 1 sobre 2 vezes raiz de x mais g n menos 1 de x. Tudo isso vezes a derivada do que está dentro da raiz, né? Que vai ser, então, 1 mais a derivada de gn menos 1 de x. Então, a gente já pode escrever isso como 1 mais derivada disso em x. Agora, vamos analisar como que essas derivadas se relacionam quando x igual a zero. Vamos substituir, então, tudo por zero. Aqui no início, a gente vai substituir, então, o x da derivada de n menos 1 por zero. E aqui embaixo que vai mudar, né, vai ser essa raiz. Primeiramente, a gente sabe que como x vai ser zero, então, esse x vai ser igual a zero. Vai ser cancelado, né, dentro da soma. E também a gente pode perceber que, para um n qualquer, a gente sabe que gn de zero vai ser igual a 1. Basicamente porque, como vocês podem ver, esse x aqui, ó, independente do total de raízes quadradas, todos eles vão ser igual a zero. Então, no final, a gente só vai ter esse 1 aqui. Então, a gente vai ter que o que vai estar dentro dessa raiz, na verdade, vai ser só o próprio 1. Então, a gente vai ter 2 vezes a raiz de 1, então a gente vai ter o próprio 2. Então, com isso, a gente tem uma relação entre a derivada de gn no ponto zero e a derivada de gn menos 1 no ponto zero. Então, com isso, a gente pode analisar essas primeiras equações, esses primeiros g aqui, né? As primeiras funções que a gente definiu. Então, primeira coisa, a gente sabe... Vou botar aqui, ó. A gente sabe que a derivada de g0, quando x igual a zero, vai ser igual a zero, né? Na verdade, para qualquer ponto, porque ela é uma função constante. Então, com isso, a gente já pode estabelecer uma relação entre g de 0 e g de 1 por meio dessa nossa formulinha aqui. Então, a gente sabe que g de 1, a derivada de g de 1 no ponto zero, vai ser igual a 1 mais 0 sobre 2, que vai ser igual a 1 meio. Da mesma forma, a gente sabe que g2, a derivada de g2 no ponto zero, vai ser igual a 1 mais 1 meio sobre 2, que vai ser igual a 3 quartos. Da mesma forma, a gente pode ter que a derivada de g3, ou seja, com 3 raízes quadradas, né, no ponto zero, vai ser igual a 1 mais 3 quartos sobre 2, que vai ser igual a 4 quartos mais 3 quartos, 7 quartos, dividido por 2, 7 oitavos. Com isso, a gente já pode
perceber, né, por meio das 4 equações, a gente pode formular uma hipótese de que, para um n qualquer, a derivada, para um n qualquer, né, inteiro positivo, a derivada de Gn no ponto zero pode ser igual a, vou botar aqui, hipótese, Gn no ponto zero vai ser igual a 1 menos 1 sobre 2 na n, como a gente viu, né, nesses nossos primeiros exemplos. E a gente pode provar essa hipótese, então, por meio da indução, porque a gente já tem alguns casos base, a gente tem uma hipótese, e a gente tem uma fórmula, né, que relaciona a derivada de n no ponto zero e a derivada de n menos 1. Então, vamos tentar provar por indução. Vamos usar, então, como nosso caso base, que a derivada de G1 no ponto zero vai ser igual a 1 meio. Tá. Primeira coisa, vamos supor, então, né, já que a nossa prova é por indução, vamos supor, então, que isso daqui é válido para G de N. Vamos, então, provar que isso vai ser válido também para G de N mais 1. Bom, então, a gente sabe que G, N mais 1, que a derivada disso no ponto zero é igual a 1 mais G, derivada de N no ponto zero, dividido por 2. Então, vamos assumir que essa fórmula é verdade e usar ela aqui. Então, vamos dizer que isso vai ser igual a 1 mais 1 menos 1 sobre 2 na N. Tudo isso dividido por 2. A gente sabe, então, que isso vai ser igual a... Aqui, 2 mais 2 dividido, vezes 1 meio, né? Dividido por 2 vai ser igual a 1 menos. Aí vai ter ali... isso aqui vai ser igual, né? A 2 na menos n. Então, a gente multiplica por 2 na menos 1. Então, a gente vai ter 2 na menos n menos 1. Que vai ser a mesma coisa que 1 sobre 2 na n mais 1. Basicamente porque a gente está dividindo 1 sobre 2 na n, né? Mais uma vez por 2. Então, na verdade, a gente está dividindo e por 2 na n mais 1. Então, com isso, a gente consegue provar, então, que a nossa hipótese ela é de fato válida. Então, com isso, a gente pode dizer que a derivada de G10 no ponto zero, que é igual à derivada de f no ponto zero, vai ser igual a 1 menos 1 sobre 2 na 10, que é 1024. Isso vai ser igual a 1023 sobre 1024.